Salve, salve, internauta da Top News! É matemática, Brasil! Mais uma aula de geometria plana, minha gente amiga. E nessa aula, a gente vai ver a última aula que envolve a circunferência e o círculo. Olha, especificamente, a gente vai estudar o segmento circular e a coroa circular. Uma coroa assim como eu. E aí, depois a gente vai fazer alguns exercícios para poder fixar esse conteúdo teórico maravilhoso, ok? Matemática, sua linda! Geometria plana, coisa linda, tá aí. Primeiramente, a gente vai ver a área do segmento circular. Pois é, a área do segmento circular. E o que é que diz? Diz que a área do segmento circular do círculo pode ser determinada da seguinte forma. Preste atenção, meu amigão. A gente vai lembrar, primeiramente, o que vem a ser o segmento circular, tá bom? Segmento circular aqui, ó. Tracei uma corda aqui, tá vendo? Tracei uma corda. Esse pedacinho aqui, minha gente amiga, ó. Essa área aqui, tá vendo? Essa região, tá vendo? Essa região é o segmento circular, né? É o segmento circular em questão aí, meu povo lindo. Então, a dúvida é a gente saber como encontrar a área desse segmento circular, ok? Primeiramente, repare, observe que aqui, ó, tá vendo aqui? A gente tem mais ou menos o centro da circunferência, tá vendo aqui o centro? Se eu traçar o raio, nesse cantinho aqui, se eu traçar o raio, e um raio nesse cantinho aqui, tá vendo aqui? Colocar R e também R aqui embaixo, ó. Nesse caso, o que a gente vai ter? A gente determinou, sabe o que? A gente determinou um setor circular, isso, que é aquele formato de pizza, aquele formato da fatia de pizza que vocês amam. Pois é, esse setor circular, meu povo lindo, tem um ângulo central, olha lá, ó, um ângulo central, e eu vou chamar de ângulo alfa, olha ele ali, pois é, ângulo alfa. Então, como é que a gente pode descobrir a área desse segmento circular que está aí? Turminha, na aula anterior, lembra da aula anterior? A gente estudou setor circular, pois é, e como a gente pode aí encontrar a área dele, a gente estudou isso. Agora, nesse caso aqui, para chegar até a área do segmento circular, a gente vai chegar de maneira indireta. Não entendi, como assim? Primeiramente, a gente vai calcular a área do setor circular inteira, ou seja, dessa fatia aqui, a área inteira. E depois, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair, ou seja, você vai retirar a área daquele triângulo ali, certo? E aí, a gente vai ficar apenas com a área do segmento circular. Olha que maneiro, olha que legal. Então, vamos lá. A área desse segmento circular, a gente pode chegar nesta área, tá vendo? Da seguinte forma, ó. A área do segmento circular é igual à área do setor circular, ou seja, dessa fatia de pizza ali todinha, tá vendo? A área do setor circular, ok? Só que, como eu falei, a gente vai ter que subtrair a área desse triângulo ali, ó. Tá vendo? A gente vai ter que subtrair. Então, como é que vai ficar? Menos a área do triângulo, menos a área do triângulo. Então, aí você deve estar raciocinando em casa. Mas daí, a área do setor, a gente viu na aula anterior. É apenas uma regra de 3. Pois é, uma regra de 3. Não se preocupe, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício e vai relembrar essa área do setor circular. Agora, em relação à área desse triângulo ali, como é que a gente vai poder chegar nesta área? Como é que a gente vai calcular? Você lembra que a gente tem uma aula que envolve apenas área de triângulo? Ou seja, tem diversas maneiras que a gente pode calcular a área de um triângulo. Diversas maneiras. Agora, a área desse triângulo ali tem uma maneira bem simples. Pois é, para a gente encontrar esta área aí. Você não vai acreditar, cara, sério. Então, a gente vai colocar aqui, perceba, ó. A área do triângulo pode ser calculada da seguinte forma. Lado vezes lado. Então, R vezes R, tá vendo aí? Será o quê? R ao quadrado. R vezes R, R ao quadrado.
vezes o seno do ângulo, que se encontra entre os dois lados, ok? E tudo isso daí a gente divide por 2 aí, ó. Divide por 2. Então, turminha, essa maneira é a maneira simples para poder a gente encontrar a área deste triângulo que está ali, ok? Agora, o que é que a gente vai fazer? Para a gente fixar essa teoria, a gente vai fazer um exercício, uma questão que vai envolver a área do setor circular, vai envolver a área do triângulo e também vai envolver a área do segmento circular, ok? Então, bora lá. Vamos fazer o seguinte exercício, minha gente amiga. Olha o que diz. Determine, povo lindo, a área do segmento circular sombreado, tá vendo? Essa área ali, ó, tá vendo? Sendo 6 metros o raio do círculo. Pois é. Então, minha gente amiga, meu povo lindo, o raio desse círculo ali, ó, a questão falou que vale quanto? 6 metros. Então, eu vou colocar 6 ali e vou colocar 6 ali também, certo? Aí, é facinho, facinho. Agora, para a gente chegar na área do segmento circular, primeiramente, eu vou calcular a área a área do setor circular. Toda essa parte ali, ó, que corresponde ao formato de uma fatia de pizza. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá? A área, olha, do setor, a área do setor, tá vendo? Uma regra de 3 vai resolver nosso problema, uma regra de 3. A área do setor, ela está sendo determinada por um ângulo de 60 graus. Olha lá, ó. Vamos colocar ali a 60 graus, tá vendo? Agora, se eu pensar não apenas na área do setor, pensar na área do círculo inteiro. A área de um círculo, pessoal, presta atenção, ó. A fórmula é π vezes o R elevado ao quadrado, certo? Agora, quando eu falo em círculo inteiro, eu não vou pensar num ângulo apenas de 60 graus, meu povo lindo. Eu vou pensar no ângulo total. Qual é? 360 graus, ok? Então, πr ao quadrado, que é a área do círculo completo, corresponde ao ângulo de 360 graus. Que maravilha! Matemática sua linda! Tá vendo? A área de um setor circular, você sempre pode chegar nela através de uma simples regra de 3. Sério? Perceba, a área do setor está para o ângulo de 60 graus, assim como a área da circunferência inteira, que é πr ao quadrado, está para o ângulo central inteiro, que é 360 graus, ok? Maravilha! Matemática, meu amor, eu te amo. Então, neste momento, o que a gente pode fazer é o seguinte, observe. A gente vai simplificar o 60 com 360. Daí, peraí, não entendi. Olha, vem cá. Divide o 60 por 60, a gente vai ficar com quanto? 60 por 60, 1. Divida 360 por 60, dá quanto? Dá 6. Muito bem, ó. E aí, simplesmente, a gente vai fazer uma multiplicação cruzada. E aí, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o seguinte, presta atenção. A área do setor vezes o 6. Vamos colocar ali 6, que multiplica a área do setor, certo? A área do setor. Isso aí, meu povo lindo, é igual a 1 que multiplica πr ao quadrado. Isso mesmo, πr ao quadrado. Como esse R aí, ó, tá vendo esse R? Ele é 6. Então, o que é que a gente conclui? A gente conclui que é π vezes 6 ao quadrado, ok? Pois é, neste caso, a área do setor que a gente tanto quer, minha gente amiga, é igual a quanto? Π vezes o 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Então, a gente vai ficar com 36π. Mas não acabou. Calma aí, não acabou.
Esse 6 aí que tá multiplicando, ele vai fazer o quê? Ele vai descer, dividindo. Ou seja, a gente vai ter 36π dividido por 6. Ou seja, a área do setor vai ser quanto? A área do setor vai ser 6π! Oh! 6π metros quadrados. Pois é. Turminha, calculamos aí a área do setor. E agora, o nosso próximo passo é calcular o quê? A área daquele triângulo ali, ó. Que é simplesmente lado vezes o seno do ângulo, que é 60 graus, dividido por 2. Olha que ótimo, que maravilha, que massa. Turminha, calculando a área, observe, ó. Calculando a área do triângulo, tá vendo aqui? Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte. Lado vezes lado, então vai ser o quê? 6 vezes 6. Isso aí vai ser igual a quanto? 6 elevado ao quadrado, certo? Ou a gente pode colocar direto 36 se quiser. Vezes o quê? Vezes o seno do ângulo, que se encontra entre os dois lados. Neste caso, seno de 60 graus. Tudo isso daí, você vai e divide por divide por 2, por favor. Então, a área desse triângulo, meu povo lindo, olha que questão incrível. 6 ao quadrado, quanto é? 36. E 36 dividido por 2, esse 2 ali, a gente vai ficar com quanto? 18. 18 vezes o seno de 60 graus, o que o resultado é raiz de 3 dividido por 2, certo? Bem, como a gente tem aí uma multiplicação, a gente vai fazer uma simplificação. 18 dividido por 2 dá quanto? 18 dividido por 2 dá 9. Ou seja, a área do triângulo é 9 raiz quadrada de 3 metros quadrados. Olha que legal. Pois é, gente amiga. Então, turminha, se a gente descobrir a área do setor circular, é o A, e também descobrir a área do triângulo, a área do segmento circular é a diferença desses dois valores, certo? Então, vamos lá, vamos colocar a área desse segmento circular, tá vendo? A área do segmento circular acaba sendo a área do setor circular, que é toda aquela fatia de pizza ali, ó, que a gente descobriu, tá vendo? A área do setor circular, menos o quê? Menos a área do triângulo. Pois é, que a gente tem ali, cara, ó, 9, tá vendo? Raiz de 3 metros quadrados, tá vendo? A área do segmento será igual à área do setor 6π, a área do setor 6π, a área do setor que a gente encontrou, menos a área do triângulo, 9 raiz de 3, 9 raiz de 3, 9 raiz de 3, certo? Raiz quadrada de 3. Então, a gente já pode até deixar assim a resposta. Pode deixar. Ou se a gente quiser, a gente pode colocar o 3 em evidência, né? Aí fica mais simples. Colocando o 3 em evidência, abre parênteses. E aí como é que fica? 3 vezes quanto? Que resulta em 6π. 3 vezes quanto? 3 vezes 2. Pois é, 2π, não é a mesma coisa? Então, menos 3 vezes quanto? Que resulta em 9 raiz de 3. E isso, 3, que 3 vezes 3 é igual a 9 raiz de 3, certo? Então, tudo isso daí, ó, em metros quadrados. A área de um segmento circular, tá? Metros quadrados. Agora, a gente vai fazer uma questão mais complexa, que envolve a área de um segmento circular, ok? Presta atenção daí, que eu estou ligada daqui. Vamos lá, minha gente amiga. Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Esse outro exemplo diz o seguinte. Na figura abaixo, o quadrado possui quanto? 16 centímetros de lado. O quadrado. Determine a área em amarelo. Então, o lado dele é 16 centímetros. O lado do quadrado, vamos colocar, coloque aí, por favor. 16 por 16.
Eu quero apenas essa área aí. E aí, o que é que a gente vai fazer? Turminha do meu Brasil varonil. Primeiramente, observe o seguinte. Com calma, com tranquilidade. Eu vou traçar ali, ó, a diagonal do quadrado, tá vendo? E vamos ter o quê? Vamos ter aquela parte ali, ó. Aquela parte, tá vendo aquela parte? É dessa cor, dividida ao meio. Agora, você percebe o seguinte, por favor. Aquela área ali, ó, onde tem as duas setas que a gente quer descobrir, a gente vai chegar nela, sabe como? A gente vai chegar de forma indireta. Não entendi, Dai? Ó, primeiramente, a gente vai calcular a área do quadrado inteira, certo? E aí, a gente vai subtrair aquela região ali, ó. Ó, aquela região ali, minha gente, onde tá a seta. O que significa aquela região? Repare, observe que aquela região ali nada mais é do que isso, cara! 2 segmentos circulares, caramba! 2 segmentos circulares. Mas como assim, Dai? 2 segmentos circulares. Você quer me enlouquecer? Longe de mim, longe de mim. Não quero fazer isso. Ó, vamos observar o seguinte. Eu posso imaginar, certo? Eu posso imaginar o centro de uma circunferência, ó, observe. Gente, amiga, incrível, olha que maravilha. Se eu continuar ali, ó, tá vendo? Se eu continuar ali, eu vou mais ou menos, só para isso. Olha o que eu vou fazer. Não é um ovo, não é um ovo, é um círculo. Por favor, ó para isso, minha gente. O que é que eu tô fazendo ali, minha gente linda? Observe que aquilo ali nada mais é do que uma circunferência completa. E o raio da circunferência é 16. Tudo bem aí? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ok. Então, se eu quiser encontrar a área, por exemplo, ó, desse segmento ali, ó, tá vendo aquele segmento que está daquela cor? Se eu quiser encontrar a área dele, aí o que é que eu vou fazer? Ó, aquilo ali, aquela parte que eu tô achurando, marcando assim. Se eu quero encontrar a área dele, o que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou calcular, isso mesmo, vou calcular a área desse setor circular que está daquela cor ali, ó, tá vendo? Exatamente, calcular a área do setor circular. Aí depois eu irei subtrair da área desse triângulo, tá vendo? Que eu estou colocando ali, ó, minha gente, ó. Dessa cor ali, tá certo? Turminha do meu Brasil varonil, perceba o seguinte, que a área daquele setor circular ali, ó, poxa, gente, isso é incrível. Isso ali, ó, é a área do círculo completo, isso mesmo, dividido por 4, ó pra lá. Ou seja, é a 4ª parte da área desse círculo que está ali. Eita! Olha só, você tá demais e eu também. Então vamos lá, a gente vai calcular a área do setor circular, certo? E aí, a gente vai calcular a área do setor, que é aquele pedacinho ali, ó, tá vendo? A área do setor. Então, a gente vai calcular essa área. Vamos colocar o cálculo dessa parte ali. Isso aí é 1/4. 1/4. A gente coloca ali 1/4 da área de um círculo. Ou seja, vezes quanto? Vezes a área do círculo. A área de um círculo, pessoal, ó, a área de um círculo é π vezes o raio elevado ao quadrado. Isso mesmo. Isso aí vai ficar, então, 1/4 que multiplica π vezes o raio, que é quanto? 16 elevado ao quadrado. Turminha, 16 ao quadrado, meus amores, isso dá 256, certo? E 256 dividido por 4 dá quanto? Isso! A gente vai ter 64, você é ótimo! Ou seja, neste caso ali, ó, a área do setor, isso ali, gente, é exatamente igual a 64, olha, 64 π centímetros quadrados, tá bom? Agora, ó, gente, eu coloquei ali a área do setor sendo representado com a letra S.
Então, vamos continuar. Beber uma aguinha, né, gente? Que a garganta, né? Ninguém merece. Então, a gente acabou de calcular a área do setor circular, certo? Que é aquele 1/4 da circunferência. Agora, para a gente chegar no segmento circular, que está daquela cor ali, ó, a gente vai pegar a área do setor circular, que a gente acabou de calcular, e a gente vai subtrair da área do triângulo, que a gente vai encontrar agora no nosso canal. Então, bora! Turminha, presta atenção. A área daquele triângulo ali, tá vendo? Dessa cor, a área daquele triângulo ali. Observe que ele é exatamente igual à metade da área do quadrado. Observe se não é. Então, a gente vai colocar, ó, a área do triângulo é exatamente igual à área do quadrado, tá vendo? Dividido, nesse caso, por quanto? Isso, dividido por 2, você é demais. Claro que simplesmente você poderia fazer base vezes altura dividido por 2. Estaria correto do mesmo jeito, ok? Sem problema algum. A área do quadrado é L ao quadrado. Então, nesse caso, minha gente amiga, 16 ao quadrado. Olha lá, ó. 16 ao quadrado dividido por 2. Ora. A gente vai ter o seguinte. Observe, venha. A área do triângulo será exatamente 256 dividido por 2. E aí, a gente vai ter 128. 128 o quê? 128 centímetros quadrados, ok? Muito bem. Então, agora, calculando a área do segmento circular, então a gente vai calcular aqui a área do segmento circular. Nada mais é do que a área do setor que a gente calculou. Olha lá, ó, tá vendo? Vamos colocar ali a área do setor, certo? Para poder ficar bem organizado, ó. Corresponde até as cores. Menos a área do triângulo, que também a gente calculou, cara. É sério. Menos a área do triângulo. Ó que beleza, ó que maravilha, gente. Então, neste caso, vai ficar o seguinte, ó. A área do setor é 64π. 64π. Então, a gente vai colocar 64π. E a área do triângulo é quanto? 128. Ou seja, menos 128. Tudo isso daí, cara, tudo isso daí em centímetros quadrados, certo? Então, minha gente amiga, essa daí é a área do segmento circular. Mas dá uma relembrada. Por que a gente calculou a área do segmento circular? Pelo seguinte, presta atenção. A gente tem ali naquela região ali, ó, 2 segmentos circulares, exatamente iguais. Olha lá, ó. Então, a gente calculou uma, e aí a gente vai multiplicar por 2, porque são iguais. Para poder ter aquela área ali, ó, daquela folha ali, ó, tá vendo? Muito bem. Mas por que, Dai? Bom, se a gente quer calcular aquela área ali sombreada ali, ó, aquela área, a gente vai pegar a área do quadrado e subtrair daquela folha ali, meu povo, que nada mais é do que duas vezes a área do segmento circular, certo? Então, bora lá. Então, para a gente chegar na área em amarelo, o que é que a gente vai fazer? A área em amarelo, o que é que a gente vai fazer? Para a gente chegar naquela área ali, tá vendo? A gente vai pegar a área do quadrado e a gente vai subtrair dessa região que está ali, ó. Tá vendo aquela região ali, ó? Tá vendo? Essa região ali, meus amores, é 2 vezes a área do segmento circular. Então, menos 2 vezes a área do segmento circular, certo? Então, agora a gente vai substituir. Vamos substituir a área, que é a área do quadrado, é igual a 16, que é o lado ali, o ladinho, 16 ao quadrado, certo? Menos 2 vezes a área do segmento, certo? A área do segmento é tudo aquilo ali, ó. Tudo aquilo ali, ó. Então, abre o parêntese, tá bom? A gente vai ter 2 vezes o quê? 2 vezes 64π menos o 128. Menos o 128.
fecha o parêntese, pronto. E aí, como a gente tem esse 2 multiplicando, ele vai fazer a distributiva, ou seja, o famoso chuveirinho, chove. Então a gente vai fazer o seguinte, a área sombreada que a gente quer é o quê? 16 ao quadrado, quanto é? 256, menos 2 que multiplica esse 64π aqui, 128π. 128π. E o 2 que multiplica o 128, olha, cuidado com isso aqui, ó. É o menos 2 que multiplica o menos 128. Isso aí vai ficar igual a mais 256, tá bom? Então, a gente vai ter 256 com mais 256, a gente vai ter que a área será 512 menos os 128π. Tudo isso aí, ó, em centímetros quadrados. Centímetros quadrados, certo? Ou a gente pode fazer também o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó? O 512 e o 128 são múltiplos entre si. A gente pode simplificar isso aí, né, galera? Então a gente vai fazer o seguinte. Coloca o 128 em evidência, igual aquela música de Chororó. Abre o parêntese. 128 vezes quanto que resulta 512? 128 vezes o 4. Menos 128 vezes quanto que resulta o 128π? Apenas 1 pi. Então, fecha o parêntese. Também temos aí centímetros quadrados. Fácil. Então, 2 exemplos maravilhosos para que você perceba como o segmento circular pode vir a ser cobrado aí nas provas, né? E ser cobrado nas avaliações. Próximo conteúdo, coroa circular. E agora vamos ver coroa circular. Olha, você já ouviu falar em coroa circular? Pois é, a área da coroa circular. Vamos lá. Olha o que diz a área. A área da coroa circular pode ser determinada da seguinte forma. Observe. Primeiramente, o que vem a ser a coroa circular? Turminha, tá aí, ó, o formato de uma coroa circular para isso. Geometricamente, o que vem a ser uma coroa circular? Por fora ali, ó, a gente tem uma circunferência, certo? Por fora. Mas por dentro, a gente tem uma outra circunferência. Então, para a gente chegar na área da coroa circular, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar a área do círculo maior e subtrair da área do círculo menor. Olha que maravilha, meu Deus do céu! E aí a gente vai ficar apenas com a coroa circular. Não me interessa se ela é coroa. Lembrando que a gente tem 2 circunferências, por favor. Olha lá, 2 circunferências concêntricas, ou seja, com o mesmo centro. Se eu fizer isso daqui, galera, ó, tá vendo? Eu tô colocando ali, ó, o raio, sério, o raio da circunferência maior, certo? E se eu colocar esse segmento menor ali, ó, que vem até aquela borda ali, ó, tá vendo? Então ali a gente vai ter o raio da circunferência menor, certo? Então, turminha do meu Brasil varonil, a área da coroa circular, a área da coroa circular, a área da coroa circular é simplesmente o quê? A área do círculo maior, que é π vezes o Rzão ao quadrado, π vezes Rzão ao quadrado, menos a área do círculo menor, ou seja, π vezes Rzinho ao quadrado. Oh, coroa! Pois é, fofo. Então, turminha,
A área de uma coroa circular é simplesmente a diferença entre a área do círculo maior e a área do círculo menor, certo? Agora um exercício, uma aplicação, e aí a gente encerra essa aula maravilhosa, certo? Um exemplo que envolve a coroa circular. Então pode vir. Olha o que diz essa questão. Determine a área da coroa circular abaixo. A gente tem ali o formato de uma coroa circular, tá vendo? Então, ó, a gente vai querer descobrir a área dela. E a única informação que a gente tem é aquele segmento de reta ali, cara, que mede 10 centímetros. Pois é a única informação. Observe que aquele segmento de reta é um segmento de reta, é uma corda da circunferência maior. E é um segmento de reta, ao mesmo tempo, tangente à circunferência menor. Ó que loucura, minha gente amiga, tá vendo? Agora, você pode me perguntar por que é importante comentar isso. Observe. A gente tem ali o centro das duas circunferências, tá vendo? Duas circunferências concêntricas, certo? No mesmo centro ali, tá ali. E se eu traçar aquilo ali, ó, até aquele ponto ali de contato, tá vendo? Na tangência, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o raio, galerinha. O raiozinho da circunferência menor, certo? Você também pode lembrar que se a gente trouxer, ó, o raio no ponto de tangência, numa reta tangente, ó, o ângulo formado ali, turminha, será o ângulo de quanto? O ângulo de 90 graus. Você lembrou dessa aula? Pois é, se eu trouxer, presta atenção, observe, tá vendo ali, ó? Nesse cantinho ali, ó, tá vendo? Esse outro segmento, tá vendo? Isso ali, ó, é o raio do círculo maior. Rapaz, é o raio do círculo maior, que eu vou chamar de Rzão, R grandão, tá bom? Observe que a gente fechou aí em um triângulo retângulo. E agora, turminha do meu Brasil Varonil, você vai prestar atenção no seguinte. Em relação à circunferência maior, a gente tem ali o quê? Esse segmento que é uma corda, certo? Quando a gente puxa, formando 90 graus, ó, o que é que vai acontecer? Aquela corda ali ficou dividida, ó, em dois segmentos que tem o mesmo comprimento, sério. Como o total é 10, a gente vai ficar com 5 para cá e 5 também. Pronto, 5 para cá e 5 para lá. Olha que beleza, olha que maravilha, olha a matemática. Então o que vai acontecer? Nesse triângulo aí, minha gente linda, ó, que é um triângulo retângulo, a gente vai simplesmente aplicar o Teorema de Pitágoras. Olha só o que diz o Teorema de Pitágoras. Diz que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o Rzão ao quadrado, tá vendo o Rzão ali? É igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ou seja, Rzinho ao quadrado mais isso. O outro cateto, 5 ao quadrado. Muito bem, 25, 5 ao quadrado, né? Pois é. Agora, observe o seguinte. Se eu trouxer esse Rzinho ao quadrado para o lado esquerdo, ele passa com sinal contrário, negativo. Então, a gente vai ter que o Rzão ao quadrado menos o Rzinho ao quadrado, isso aí é igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25. Olha que maravilha, olha que beleza. Agora, turminha, vamos determinar o seguinte. Vamos determinar a área da coroa circular, certo? Que é o que a questão está perguntando. A questão está pedindo a área. E a gente vai fazer ela subtraindo a área da circunferência maior, que é πRzão ao quadrado, menos a área da circunferência menor, que é πRzinho ao quadrado, certo? Ok? Tudo isso aí é exatamente igual ao seguinte, presta atenção. A gente tem aí o pi. Então, vamos colocar o pi em evidência. Abre parêntese, coloca o pi em evidência. Pi vezes r ao quadrado menos pi vezes o rzinho ao quadrado. Observe
que se eu passar multiplicando π vezes r ao quadrado, a gente vai ter π r ao quadrado. E o π que multiplica o r ao quadrado, a gente vai ter menos o π r ao quadrado, ok? Agora observe o seguinte, r ao quadrado menos o r ao quadrado, esse valor a gente tem, cara, sério. Esse valor vale quanto? Olha lá, olha pra isso. Vale 25, meu! Vale 25, incrível! Olha pra lá. Então, finalmente, a gente tem que a área da coroa circular é exatamente o π que multiplica o 25. Ou simplesmente 25π, ó, 25π centímetros quadrados. Pronto! Então tá aí, ó, a área da coroa circular, 25π centímetros quadrados. Agora a gente termina essa aula maravilhosa, incrível, geometria plana, maravilha. E aí a gente encerra, nas próximas aulas a gente volta aí com matemática e com vários vídeos. A gente vai ter mais uma aula, viu? Pra gente fechar a geometria plana. Já são muitas aulas no canal. Muito legal. Eu aprendi muito. E você? Você aprendeu? Bons estudos pra nós, não é isso? Um abraço carinhoso. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Fui!